Todos bem-vindos ao canal. Hoje iremos fazer a leitura da Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989, que é a lei que dispõe sobre a prisão temporária. Fique à vontade e bons estudos. Lei número 7.960, de 21 de dezembro de 1989, conversão da medida provisória de número 111 de 1989, dispõe sobre a prisão temporária. Vigência da Lei nº 13.869, de 2019. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Caberá prisão temporária, inciso 1º, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Inciso 2º, quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Inciso 3. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. A linha A. Homicídio doloso, artigo 121 caput e seu parágrafo 2º. A linha B. Sequestro ou cárcere privado, artigo 148 caput e seus parágrafos 1º e 2º. A linha C. Roubo, artigo 157 caput e seus parágrafos 1º, 2º e 3º. A linha D. Extorsão, artigo 158 caput e seus parágrafos 1º e 2º. A linha E. Extorsão mediante sequestro, artigo 159 caput e seus parágrafos 1º, 2º e 3º. A linha F. Estupro, artigo 213 caput e sua combinação com o artigo 223 caput e parágrafo único. Vide Decreto-Lei nº 2.848, de 1940. A linha G. Atentado violento ao pudor, artigo 214 caput e sua combinação com o artigo 223 caput e parágrafo único. Vide Decreto-Lei nº 2.848, de 1940. A linha H. Rapto violento, artigo 219 e sua combinação com o artigo 223 caput e parágrafo único. Vide Decreto-Lei nº 2.848, de 1940. A linha I. Epidemia com resultado morte, artigo 267, parágrafo 1º. A linha J. Envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte, artigo 270 caput, combinado com o artigo 285. A linha L. Quadrilha ou bando, artigo 288, todos do Código Penal. A linha M. Genocídio, artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, em qualquer de suas formas típicas. A linha N. Tráfico de drogas, artigo 12 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976. A linha O. Crimes contra o sistema financeiro, Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986. A linha P. Crimes previstos na Lei de Terrorismo, incluído pela Lei nº 13.260, de 2016. Artigo 2º. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Parágrafo 1º. Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Parágrafo 2º. O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento. Parágrafo 3º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do Ministério Público e do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo ao exame de corpo de delito. Parágrafo 4º. Decretada a prisão temporária, expedar-se-á mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. Parágrafo 4º-A. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado, incluído pela Lei nº 13.869, de 2019. Parágrafo 5º. A prisão somente poderá ser executada depois da expedição do mandado judicial.
Parágrafo 6º. Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva, incluída pela Lei nº 13.869 de 2019. Parágrafo 8º. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo da prisão temporária. Redação dada pela Lei nº 13.869 de 2019. Artigo 3º. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Artigo 4º. O artigo 4 da Lei 4.898, de 9 de dezembro de 1965, fica acrescido da linha I com a seguinte redação. Artigo 4º. A linha I. Prolongar a execução da prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade. Artigo 5º. Em todas as comarcas e seções judiciárias, haverá um plantão permanente de 24 horas do Poder Judiciário e do Ministério Público para apreciação dos pedidos de prisão temporária. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 21 de dezembro de 1989. Persista e não desista.